A Caixa anunciou que vai abrir 770 agências neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, para atender beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em maio poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do Fundo de Garantia. O leite materno é o alimento mais importante para o bebê. Ele previne doenças e os benefícios duram a vida toda. Confira na reportagem. A Clarice tem menos de um mês e já recebe o melhor alimento do mundo. A Elisana, que é mãe de primeira viagem, nunca teve dúvidas de que iria amamentar a filha. Quando eu pensava em ter filhos, era uma coisa que eu já queria, tanto pelo vínculo quanto por proporcionar esse alimento para ela, né? Por saber que é um dos alimentos mais importantes, né? Que tem mais nutrientes. E não existe mesmo outro alimento igual. Essa pediatra explica que a composição do leite materno é impossível de copiar. O leite materno tem uma composição que é única. A indústria nos ajuda em situações onde as mães não conseguem amamentar, mas a indústria usa como modelo de padrão, o padrão ouro do alimento adequado para a criança no primeiro semestre de vida é o leite materno. Então eles estudam os componentes, eles estudam todos os nutrientes que tem ali e tenta-se fazer uma cópia para fazer algo que seja o mais parecido possível. O bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade, mas a mãe pode continuar amamentando a criança até os 2 anos. Os benefícios são muitos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ajuda a criança no sistema imunológico, ajuda no aconchego, no olho a olho, no sentimento de amor que essa mãe vai desenvolvendo com a criança, no contato pele a pele, no desenvolvimento da microbiota. Microbiota são esses micro-organismos que nós temos no intestino e que o leite materno ele estimula o desenvolvimento de uma microbiota saudável. O leite materno ele possui o benefício de ajudar a mãe a voltar mais rapidamente para o peso que ela tinha antes de engravidar, de fazer com que o útero volte ao seu tamanho normal, para fazer com que ele se contraia mais rapidamente, volte ao seu tamanho normal antes de engravidar, bem como também mães que amamentam têm um menor risco de desenvolvimento de câncer de mama. Como vimos na reportagem, amamentar um filho é uma experiência única e também essencial para a saúde do bebê. Porém, nem todas as mães conseguem viver este momento. Nestes casos, os bancos de leite são fundamentais. A boa notícia é que os índices de aleitamento materno estão aumentando no Brasil. Mais de 45% das crianças recebem amamentação exclusiva e 53% continuam sendo amamentadas no primeiro ano de vida. O leite materno é tão importante que só neste ano pode evitar a morte de milhares de crianças. Essa mortalidade infantil, né, a faixa etária mais preocupante é justamente no componente neonatal, ou seja, esses primeiros dias, esses bebês que nascem prematuros, que são acometidos de infecções, de diarreias, que podem causar a morte, assim como a desnutrição também. Então, o aleitamento materno, ele seria considerado a chave de ouro para a diminuição desses índices de mortalidade. Mas é claro que não podemos esquecer que muitas mães não podem amamentar. É aí que entram os bancos de leite, uma rede que beneficia os bebês prematuros. O Brasil detém a maior rede de bancos de leite humano do mundo. São 222 bancos de leite, 200 postos de coleta, dentro do SUS, do Serviço Único de Saúde. Então, todo esse trabalho ele acontece de forma gratuita para toda a sociedade, independente que essa mulher tenha tido parto num hospital público ou num hospital privado. A Nayara faz parte dessa rede de solidariedade. Mãe de 2 meninas que ainda são amamentadas, faz questão de doar. O processo é simples, mas a diferença que faz na vida de outras famílias é enorme. Como mãe, imaginar, é um carinho de mãe para mãe, sabe? Porque eu penso se fosse o oposto também, se fosse meus bebês precisando desse leite e ter uma mãe de coração assim, de estar, então
Eu fico muito feliz porque eu vejo a evolução das minhas filhas com esse leite, então eu vim pensar que esse mesmo leite está ajudando um outro bebê, dando o nutriente que ele precisa para ele crescer, desenvolver. Ai, é uma emoção assim maravilhosa, sabe? É um verdadeiro gesto de amor. Agora vamos falar de previsão do tempo. Uma massa de ar quente predomina em grande parte do país. Por isso, a umidade relativa do ar na região centro-oeste pode chegar a níveis de até 20%, quando o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60% até 80%. Veja como fica a temperatura em outras regiões. Uma forte massa de ar seco vai influenciar grande parte do Brasil nesta sexta-feira. Áreas de instabilidade vão influenciar parte do leste paulista e a circulação dos ventos deve estimular o transporte da fumaça proveniente do centro-oeste para o estado de São Paulo. A previsão para o litoral do Paraná e litoral sul paulista, para a região de Cruzeiro do Sul, extremo sudoeste do Amazonas e litoral de Alagoas é de muita nebulosidade, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já no leste do Acre, norte de Rondônia, no Amazonas e em Roraima, no noroeste e nordeste do Pará, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Chove de forma passageira no litoral da Paraíba, no leste de Pernambuco, no interior de Alagoas e em Sergipe. Também chove rápido em grande parte das demais áreas do leste paulista, na região de Curitiba, do Vale do Itajaí e de Florianópolis. Já nas demais áreas do Brasil, a previsão é de sol forte, ar muito seco e nenhuma chuva. A mínima prevista em Curitiba é de 15 graus e a mínima é de 25 graus em São Luís. Belo Horizonte pode bater recorde de maior temperatura do ano nesta sexta-feira. A máxima prevista na capital mineira é de 34 graus e a máxima prevista em Teresina é de 39 graus. Agora vamos mostrar uma história inspiradora. Em São Paulo, a pediatra e artesã Sandra Regina de Souza transforma embalagens de iogurte em bonecas. Uma homenagem a figuras femininas importantes no Brasil e no mundo, como a primeira escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. É o projeto Belarminas. Desafiada pela filha a fazer algo por 100 dias durante a quarentena, Sandra começou a confeccionar bonecas com material reciclável. No consultório médico, que é também ateliê, embalagens de iogurte e pedaços de tecido dão vida a figuras femininas importantes. A boneca, ela é sempre um convite, eu falo, porque a boneca, ela é gentil na aproximação. Então, ela é um convite para que as pessoas cheguem perto dessas histórias. Ativista dos direitos civis, a norte-americana Rosa Parks foi a primeira homenageada. Além dela, Sandra se propôs a dedicar a maior parte do projeto, 60 bonecas entre as 100, para retratar mulheres negras. Dar às crianças negras, colocar luz nessas personalidades, né, para que elas se espelhem, consigam se identificar. Metade das 100 bonecas é de figuras brasileiras. Entre elas estão Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora do país, e Chiquinha Gonzaga, a pioneira maestrina do Brasil. À medida em que as bonecas vão sendo criadas, Sandra publica fotos nesta página do Instagram com informações sobre cada uma das mulheres homenageadas. Quando a coleção estiver completa com as 100 bonecas, a ideia é circular com elas por exposições para que mais pessoas conheçam essas histórias. Para que ela inspire os adolescentes, os jovens e principalmente as crianças, para que eles consigam pensar na vida em muitas superações que muitos têm que fazer na vida com alguma alegria.